Olá, querido irmão, querida irmã, saúdo-vos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria encontrá-lo para a meditação da Palavra de Deus. Nesta liturgia dominical, deixarmos que esta palavra seja de fato salvação em nossa vida. Celebrando o 24º domingo do tempo comum, o Senhor nos fala através do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 45. Ao longo destes domingos do tempo comum, temos acompanhado Jesus instruindo os seus discípulos acerca do relacionamento humano, como o discípulo deve se comportar no reino, quando se refere aos seus irmãos e irmãs. E hoje, Jesus é questionado por Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? 7 vezes 7? Uma pergunta intrigante de Pedro, tendo em vista este número da perfeição, este número da totalidade. Para a cultura, Pedro sabia o que estava perguntando para Jesus. Reconhecia que de fato era necessário perdoar o seu irmão quantas vezes fossem necessárias. 7 vezes 7 é a pergunta de Pedro a Jesus. E a esta pergunta Jesus vai olhar para Pedro e dizer: não te digo 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Jesus que esclarece a Pedro e aos discípulos que incontáveis devem ser as vezes do perdão de Deus a seus filhos e filhas, e por consequência dos filhos para com seus irmãos e irmãs. Jesus que instrui Pedro, e naquele contexto os que estão ouvindo, que é preciso perdoar sempre, ter um coração misericordioso, um coração que reconheça que porque somos frágeis, pecadores e de Deus alcançamos o perdão, também devemos levar este perdão aos nossos irmãos e irmãs. Olhemos atentamente esta palavra. E Jesus, para deixar mais claro aos seus discípulos esta dimensão de perdão, vai contar-lhes uma parábola. Um rei que resolve acertar as contas com seus servos. E ali faz um levantamento de todos quantos deviam a ele alguma coisa. E chama um de seus servos que deve a ele uma quantia. Mas, diante da situação de dificuldade do servo, e porque este implora o perdão ao rei, ele é misericordioso, compassivo e perdoa a dívida daquele servo. E olha que interessante, querido irmão, querida irmã, e Jesus vai dizer aos discípulos: uma vez que aquele servo é perdoado, ele sai contente porque recebeu do rei o perdão de sua dívida, ele encontra um de seus companheiros que lhe devia também uma quantia. E a atitude daquele servo é totalmente contrária à que recebeu do rei, do seu patrão. Ele implora para que o seu companheiro lhe pague. E não havendo como pagar, ele joga o seu companheiro na prisão porque lhe devia também uma quantia. Que estranho nós olharmos esta atitude do servo, que deveria ter sido também compassivo, misericordioso para com aquele seu companheiro. Acabou de fazer a experiência de misericórdia e não fora capaz de transmiti-la àquele que encontrou no caminho e que também lhe devia. Uma parábola simples que reflete em nossa vida o propósito que Jesus tem a cada um de nós. Ensina aos discípulos que é preciso perdoar até 70 vezes 7. Incontáveis devem ser as vezes que nós precisamos perdoar o nosso próximo. E depois lembra, através desta parábola, que Deus é sempre misericordioso, que Deus sempre nos perdoa quando nós estamos arrependidos, quando temos o coração contrito. No entanto, espera que, como filhos e filhas que experimentam o seu amor e a sua misericórdia, nós sejamos capazes também de perdoar. Sejamos capazes de levar ao nosso próximo a alegria do perdão. Aquele servo aprendeu totalmente contrário ao que o rei ensinou.
E Jesus espera com esta parábola que seus discípulos, que todos nós aprendamos que, porque Deus nos perdoa, porque Deus é compassivo com todos nós que somos seus filhos e filhas, nós também precisamos o ser com o nosso próximo. Querido irmão, querida irmã, por mais difícil que seja o perdão, e quantos são aqueles que numa situação de fragilidade, de dificuldade, vão dizer: olha, Padre, eu não consigo perdoar. Por mais que nós entendamos ser impossível humanamente, que nós contemos com a graça de Deus e sejamos capazes de perdoar o nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta. Que a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, rogue a seu Filho Jesus em favor de todos nós, para que em nossa comunidade, família, igreja, sociedade, nós perdoemos. Porque lembra São Francisco que é perdoando que se é perdoado. Que a misericórdia de Deus seja sempre infinita em nossa vida e em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.